Se você estabelecer que você daqui para frente não vai mais falhar no domingo, a sua semana, você pode acreditar que ela vai ser abençoada. Por quê? Porque se as primícias são santas, a massa também será. As demais coisas também serão. O que eu intentar fazer, me planejar para fazer, seja faculdade, estágio, trabalho, a minha empresa, seja o que for, o que eu tiver para fazer, o que eu tenho que fazer. Não, bispo, é que, sabe, às vezes vir para a igreja durante a semana, querido, eu estou te fazendo uma pergunta inicial simples. Você acredita no que está escrito na Bíblia ou não? Se as primícias são santas, a massa também será. Essa, meu Deus, garantia que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Senhor, essa garantia nós podemos acreditar, nós podemos confiar e nós podemos desfrutar, porque ao olhar para a cruz, então quando eu olho para o que o Senhor fez por mim, fez pela vida dessa pessoa, nós encontramos esperança, vida, nós encontramos cura, nós encontramos salvação. Quando uma pessoa tira os olhos de Jesus e ela olha para qualquer outra direção, a vida dela começa a baixar. Mas quando ela olha para Jesus, a vida dela começa a crescer. Quando ela olha, meu Deus, para os problemas, ela começa a encolher. Mas quando ela olha para Jesus, ela passa a ter uma vida, que é o que está lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Hoje nós aprendemos sobre a necessidade que a Tua palavra fala, conheçamos e prosseguimos em Te conhecer. Do que essa palavra está falando? Que nós precisamos praticar a presença de Deus. Pai, se eu ainda, Senhor, se eu ainda não Te conheço, Pai, como a Tua palavra descreve, me ajuda a Te conhecer. Às vezes a gente acha que já conhece o suficiente, o bastante. Às vezes a gente acha que por já ter lido a Bíblia várias vezes a gente já conhece. Por já ter vindo em várias reuniões, nós já conhecemos, já sabemos. Tem pessoas que têm a mania de dizer, não precisa me falar o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas muitas vezes, não é porque alguém diz saber que aquilo foi, meu Deus, transformado em ação, meu Deus, em prática. Então cada área da nossa vida que nós ainda, Pai, não estamos praticando a Tua presença, nós temos a oportunidade aqui nessa tarde de aprender, de desenvolver, de crescer. Porque o que é a vida se nós não tivermos o Senhor? Lá no céu não haverá choro, no céu não haverá tristeza, no céu não haverá morte. Não. O Senhor tem reservado para nós. Como disse Jesus, eu vou para o Pai preparar-lhes lugar. O Senhor foi na frente porque o Senhor garantiu, eu vou te preparar lugar.
Então, o Senhor tem lugares preparados, guardados, reservados para os fiéis, para os que decidiram praticar a tua presença. Então vem, Senhor, vem, Espírito Santo, e toma a nossa vida. Amanhã é primavera, Pai, e eu declaro desde já que ela não vai, Senhor, ela não vai entrar nesta primavera, porque hoje pela manhã eu também tomei essa decisão. Eu também peguei essa palavra para a minha vida. Nada, porque, meu Deus, o que nos prejudica não são coisas grandes, são as pequenas. São pequenas coisas que podem ser ignoradas, pequenas coisas que podem muitas vezes, meu Deus, fazer uma vista grossa, deixar passar, e o Senhor falou, não, entra amanhã, na primavera, sem fazer a eliminação de tudo aquilo, ainda que seja uma coisa, seja o que for, por mais pequeno que seja, que é o que está lá no livro do bispo Fernando, que ele lançou nos jovens, que se colocar uma gota de veneno num lugar cheio de água, com certeza ninguém vai se arriscar em beber nenhum gole dessa água que foi dito que foi lançado uma gota de veneno, Pai. Então, se a gente sabe que isso vai nos prejudicar, por que nós vamos seguir com isso? Então nós vamos tirar. O Senhor coloca a luz às nossas trevas, o Senhor nos dá a clareza, o Senhor nos dá o entendimento, e cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. E para isso, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos, meu Pai, que o Senhor nos ajude aqui nessa tarde, para que nós não saiamos daqui do mesmo jeito. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te amo, Senhor. O Senhor vem fazendo coisas incríveis, gloriosas, e não deixa ninguém de fora desse mover que o Senhor tem para esse novo tempo. É uma nova estação, é um novo tempo, é uma nova era, é um novo ciclo. Está terminando o inverno, hoje é o último dia do inverno, amanhã é primavera. Então, tudo que ela precisa agora decidir para deixar nesse dia 21, meu Deus, de setembro. Ah, Pai, essa data, ela me faz lembrar, meu Deus, de coisas que aconteceram na minha vida, no âmbito particular, e que depois disso não demorou para que muitas mudanças que nunca tinham acontecido, elas viessem a acontecer. Às vezes, nós precisamos sofrermos, meu Deus, até baques na nossa vida, para que nós possamos realmente nos despertarmos e, como diz a canção que louvamos, ao olhar para Jesus. Então ali passamos a olhar para Jesus e não para situações. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Fala com a igreja, fala com cada um que está aqui e não deixa ela sair daqui da mesma forma. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor vinho para o final. Diga aí, eu creio que eu vou entrar nesta primavera. Diga, vivendo uma nova era, uma nova estação, um novo tempo, coisas novas. Diga, eu creio que é um tempo novo para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Abençoa essa pessoa já, desde já, e fala para ela, olha, saia daqui hoje para entrar amanhã na primavera completamente diferente e viver coisas novas em Deus. Você vai viver no nome de Jesus. Pode sentar, por favor.
Pode sentar, por gentileza. O título dessa mensagem, dessa palavra que o Senhor nos deu, é a lei das primícias. Quando falamos sobre leis, posso assegurar-lhe que a lei das primícias é a maior de todas as leis. Diga comigo, é a que sustenta, eleva e abençoa todo o resto. Diga todo o restante, quando é praticada. Eu vou só ler algumas coisinhas aqui que eu entendo que é importante para guardar. Paulo empregou para essa lei duas comparações distintas: as das primícias e a da raiz. A primeira se relaciona com a prática de oferecer a Deus as primícias da colheita ou da massa como um ato de consagração, né? A oferta carregava o caráter de santidade que se estendia à totalidade. Assim, Paulo mostrou que se a primeira parte é consagrada, o restante também se torna santo, pois participa da mesma natureza daquilo que foi oferecido. Essa ideia aponta para a fidelidade de Deus em relação às suas promessas feitas aos patriarcas. A segunda comparação é a da raiz e dos ramos. Diga comigo, se a raiz é santa, os ramos também compartilham dessa santidade. Tanto que a Bíblia, ela fala, né, sobre a importância. Eu não lembro agora qual é o salmo, me fugiu agora, mas tem um salmo que fala do azeite, que quando ele é derramado na cabeça, então, por conta dele ser derramado pela cabeça, ele escorre pela barba, a barba de Arão, e ali vai automaticamente, né, tomando as vestes do sacerdote. O que representa? Essa unção, quando ela é derramada sobre a cabeça, ela também passa a ser derramada sobre a vida da família. Então, a esposa, os filhos. Então, tudo que acontece na cabeça vai acontecer nas demais partes dessa família. Então, tudo que você consagra a Deus em primeiro lugar, então tudo que vier depois disso será consagrado. Então isso tinha a ver com animais, isso tinha a ver com plantações, isso tinha a ver com extração do azeite, né? A primeira extração era oferecida ao templo, a primeira oferta seja de cereal, e aí por aí vai, né? Tinha muitas ofertas que eram oferecidas. O primeiro filho, a Bíblia fala, o primogênito é meu. Tanto que está escrito exatamente assim. Diga comigo, o primogênito, diga o seu primeiro filho, ele é meu. Então ele tem que ser dedicado a quem? Ele tem que ser dedicado ao Senhor. A raiz pode ser entendida como os patriarcas, ou até mesmo Cristo, que é fundamentado de toda a promessa. Eu vou parar por aqui, dessa parte que eu quis ler, só para dar um entendimento inicial. Mas olha aqui, ó, Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, vamos juntos? Também os ramos o são.
Continua na NVI agora. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Vamos continuar, mais outra tradução. E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa... Gente, a Bíblia está deixando uma coisa bem clara aqui para mim e para você. Aonde tem que estar o nosso foco e a nossa preocupação? Foco e atenção, foco e preocupação. É como tudo começa, é como tudo se inicia, como eu estou tratando. Então, vamos lá, vamos trazer para os dias de hoje. Eu devo oferecer a Deus o meu primeiro salário a Ele? Sim ou não? Eu devo oferecer a minha primeira venda a Ele? Eu devo oferecer o meu primeiro beijo? Que eu decidi me casar no altar do Senhor. Aonde é que eu vou dar esse primeiro beijo? Vou passar o namoro só beijando. Não! Nosso primeiro beijo vai ser no altar. A nossa primeira noite nós vamos oferecer ao Senhor. Quem está entendendo isso? Hã? O que é a lei das primícias? Diga comigo, é colocar Deus em tudo. Em primeiro lugar. Então, o domingo é de quem? É do filho, é do cachorro. O domingo é do parque lá, tem tanto parque, né? Não vou nem citar nenhum aqui, porque São Paulo que mais tem é parque. Domingo, deixa eu ver o que deve ter aqui em São Paulo. Domingo tem uma atração bacana lá em São Paulo. Tá tendo um movimento lá pro lado do centro, lá da Paulista. Tá tendo aqui lá. Domingo, as primeiras horas. Ao acordar pela manhã, a primeira parte do meu dia deve ser oferecida a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. É engraçado, Abi, você estava falando um detalhe hoje, que é verdade. Né? Às vezes você lê, mas às vezes você esquece de guardar esse detalhe, que você não pode deixar de guardar. Você lembra do maná? Lembra? Você sabe qual era o horário que o maná começava a cair? Nas primeiras horas do dia. Quando o sol começava a bater no maná, se ela não tivesse recolhido o maná, o que acontecia com o maná? Ele derretia. Então eles tinham que acordar cedo? Tinha ou não tinha? Tinha que ter disposição. Mas eu vou acordar tão cedo assim para ir lá recolher o maná? O que eu vou? Então, mas se você não recolher, você não vai ter o que comer durante o dia. E aí? A hora que bater o sol, que o sol começar a bater nesse maná, e ele vai derreter. Coloca gelo no sol. O maná, naquela época, ele derretia igual gelo. Era rapidinho. Não durava, não. O Senhor deixava isso claro. E quem guardava o maná virava bicho. Então, o que o Senhor sempre trabalhou com o seu povo, que foi chamado por Ele, diga comigo, o seu primeiro filho. Mas como esse filho nasceu? Como a nação de Israel nasceu? Ela começou com Abraão. Quando ele falou para Abraão sair da terra, do meio da parentela, da casa de seu pai, e que ele ia, através dele, levantar uma grande nação. Mas como uma grande nação nasceria sem ter um filho? Ele não podia ter filho, a mulher dele não podia gerar um filho.
Então foi pela fé. Que é isso que às vezes não entra na cabeça de algumas pessoas. Como eu vou viver algo tão gigantesco, tão grande, se as minhas condições são totalmente desfavoráveis? As suas são mais desfavoráveis do que as de Abraão naquela época? Hã? Talvez o que você sonha, anseia, deseja. O que o Abraão queria ter naquela época? Ele começou com 75 anos. O que ele queria ter naquela época? Um filho. Inicialmente ele teve um filho? Teve. Mas ele produziu esse filho no espírito ou na carne? Dá para dar um jeito na carne? Dá para fazer as coisas na carne? Dá para tentar resolver as coisas na carne? Dá ou não dá? Inicialmente, sim. Porque quem pode falar que o Abraão não teve um filho? Teve ou não teve? Ele não teve o primeiro filho dele? Mas diante de Deus ele não foi considerado. Ou seja, são obras mortas, são obras na carne, são coisas que às vezes as pessoas fazem que elas não vão ter nenhuma recompensa. Mas quando ele obedeceu a Deus e deu a resposta certa, Isaac nasceu, e para que a nação fosse gerada, Deus pede ao Abraão: eu quero teu filho. O teu único filho, ainda ele usa essa expressão, o teu único filho. Mas por que o único? Porque foi gerado dentro da minha vontade. Aqui não tem sua vontade, aqui tem a minha vontade. Então, tudo que você faz dentro da vontade de Deus vai ter paz. Tudo que você faz fora da vontade de Deus, você não tem paz. Pergunta para você, qual área da tua vida você vem vivendo e vem vivendo sem paz? As áreas que você tem vivido sem paz são as áreas que você provavelmente pode ir mais a fundo. Ainda você não alinhou, não fez aquilo que ele queria de você. Esses dias alguém chegou em mim, pediu uma oração antes, falou: minha vida, pá. E a pessoa olhava assim para mim como, vamos ver o que ele vai responder. E eu, na hora, você tem que contar com o discernimento de Deus, porque como é que você vai responder uma coisa que você não sabe? É ou não é? Alguém chega aqui em mim e fala: eu tive um sonho, pode interpretar esse sonho? Não, eu não sonho, eu não tenho o dom de interpretar sonho, tá entendendo ou não? Eu posso ir pedindo ao Espírito para me ajudar, mas mesmo assim eu não tenho esse dom, não adianta, tem que falar com quem tem o dom de interpretar. E a pessoa virou e me fez essa pergunta, e aí sim, na hora, me veio exatamente o que foi falado hoje na palavra. Diga comigo, é impossível. Diga, algo estar totalmente travado e não houver legalidades e brechas. E aí, à medida que eu fui falando, tem brecha na tua vida. E não é uma não, tem mais. E você sabe. Na hora a pessoa começou meio que desconcertar assim, eu falei: você sabe? Não adianta você falar que você não sabe que você sabe. Você sabe o que você anda pensando, você sabe o que você anda fazendo, como você acaba olhando para as pessoas, olhando para as coisas, você sabe. Aí a pessoa ficou... Na hora, eu falei assim: você sabe qual é o problema? As pessoas não querem viver o chamado constrangimento. Diga comigo, Senhor, se eu errar, diga, se eu desagradar ao Senhor, fala para ele assim, me dá um tranco. Fala para ele, me chacoalha. Diga, fala para ele, me chacoalha. Me dá um tranco. Mas não me deixa permanecer cego. Porque se você permanecer cego, vai ser sua ruína.
É o tempo que Satanás precisa para poder derrotar você. Às vezes as pessoas, elas estão vendo, ó, tem algo ali. E aquilo está começando a constranger ela, incomodar a vida dela. E aí ela fica com vergonha, ela fica preocupada com a imagem. O que? Ai, se eu perder, se acontecer alguma coisa, e se não gostar, ai, e se... E acontece o que for, meu filho. Eu quero estar em paz com Deus. Eu quero paz. Porque olha aqui, ó, Mateus 6. Mas buscai primeiro o quê? Vamos juntos? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Vamos ler na NVI? Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de quem? E a sua, e todas essas coisas lhes serão o quê? Então diga comigo, este versículo, representa a lei das primícias. Diga, ele me ensina como eu devo viver. Então, se eu não viver de acordo com Mateus 6,33, eu estou quebrando esse princípio? Sim ou não? Então responde para você. Mas buscai em primeiro lugar, mas buscai em primeiro lugar, mas buscai em primeiro, repito, em primeiro. A tua primeira parte do teu dia, para quem você oferece? Não responde. Para quem você oferece? A quem você dedica? Porque está escrito, está claro. Mas buscai. Coloca o versículo que está para eles aqui, meus filhos. Coloca aqui, ó, na Almeida. Põe o da Almeida. Mas buscai. Está escrito aí, igreja? Para ali, ó. Para na primeira frase. Mas buscai. Não, para na primeira frase ali, ó. Na primeira partezinha ali, ó. Mas buscai. De novo, lê de novo. De novo. A Bíblia está dizendo para eu e você fazer o que primeiro? Buscar agora quem? O reino de Deus e a sua justiça. Como é que você sabe que você entendeu esse versículo? É por palavras, é por história, é por justificativas, eu tenho um bom argumento, eu preciso falar alguma coisa diante desse versículo, ou basta eu ir lá e fazer o que ele está me dizendo? Quando eu entendo esse versículo, eu falo ele ou eu pratico ele? Se eu perguntar para você, esse versículo, ele não me responde. Esse versículo, ele tem feito parte da tua vida ou não? Porque eu já ouvi a bispa falar, e é verdade, ele é um dos versículos mais dinâmicos da Bíblia. Ele está falando da lei das primícias. E quem escreveu isso, quem falou, na verdade, isso aqui foi Jesus. Mas buscai... Tá, o que no teu dia a dia vem primeiro? Estudo, trabalho, a casa. O que vem primeiro? Alguma coisa que você gosta? Porque, gente, hoje é domingo, né? Hoje o shopping fica aberto? Shopping está aberto hoje? As praças de alimentação também?
O cinema também? As praias ficam abertas também hoje? Ficam ou não? Ah, entendi. Tem algum problema de descer para a praia? Tem algum problema de ir para o cinema? Tem algum problema da pessoa ela ir dar uma passeada, querer talvez comer no shopping, fazer alguma atividade no parque? Tem algum problema, igreja? É pecado, vamos ao religioso, é pecado fazer isso. É pecado, gente. Qual é o pedido que o pai está fazendo para mim e para você? Qual é o primeiro dia da semana? Hã? Se você estabelecer que você daqui para frente não vai mais falhar no domingo, a sua semana, você pode acreditar que ela vai ser abençoada, por quê? Por quê? Porque se as primícias são santas, a massa também será. A semana também será. As demais coisas também serão. O que eu intentar fazer, me planejar para fazer, seja faculdade, estágio, trabalho, a minha empresa, seja o que for, o que eu tiver para fazer, o que eu tenho que fazer. Não, bispo, é que, sabe, às vezes vir para a igreja durante a semana, querido, eu estou te fazendo uma pergunta inicial simples. Você acredita no que está escrito na Bíblia ou não? Se as primícias são santas, a massa também será. A massa também é santa. Então, vamos lá. Josué 6:17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta, olha que coisa, hein? Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa. Então, a prostituta vai viver. Todos os que com ela estiverem em casa. Então, era pai, mãe. Eu não sei se ela tinha irmãos. Quantos mais viviam ali, né, os seus pertences. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Só que, quando a gente fala de Raabe, se você não lê a história dela, você não vai entender por que o Senhor protegeu essa mulher. Raabe morava no muro da cidade de Jericó. Ela era uma prostituta cultual. Então, ela era a prostituta da cidade, né? E naquela época, chegou aos ouvidos dela o que estava acontecendo, as vitórias que o Deus de Israel vinha dando para o povo dele. E as vitórias que Deus vinha dando, e sobre os inimigos que Israel vinha prevalecendo, o tipo de problema, o tipo de inimigo, a força que ele tinha, não tinha como alguém ouvir uma coisa daquela e não começar a temer. Então não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha telefone, né, via Wi-Fi ou normal, não tinha nada disso. Tinha alguém que estava em Canaã, morando no muro da cidade de Jericó, que chegou até ela. Então, provavelmente, quem vinha das regiões de onde Israel ainda estava acampado, certamente chegava na cidade e contava, e ela ficava sabendo. E o que começou a acontecer? O testemunho de Israel, as vitórias de Israel, começou a impactar a vida dela.
Ou seja, diga comigo, ela passou no seu coração se abrir para este Deus. Mas ela conhecia esse Deus? Ela sabia quem era esse Deus? Não, ela não sabia. O que ela só sabia fazer? Viver a vida de forma errada, imoral. Aí, quando o Senhor mandou Josué enviar 2 espias para ver a cidade de Jericó, porque Jericó era a primeira cidade de Canaã que eles iriam conquistar. Então, como seria a primeira, seria as primícias. Diga comigo, Jericó era as primícias de toda Canaã. Então, o que aconteceria quando Israel lutasse contra Jericó? Tudo que tem lá, ouro, prata, o que tiver lá de despojo, não pega para vocês. Não guarda com vocês. Vai tudo para o tesouro do Senhor. Tanto que, ainda eu vou ler aqui, ó. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados a quem? Irão ao tesouro de quem? Irão ao tesouro do Senhor. Bom, a palavra o Senhor já tinha dado, a direção o Senhor tinha dado, os espias foram lá na casa dela antes dessa palavra, espiaram a cidade de Jericó para saber como funcionavam as coisas lá dentro. E quem foi que guardou, preservou a vida dos espias? A prostituta. Sabe quando uma pessoa, ela não conhece esse Deus, ela não sabe quem é esse Deus, ela nunca teve uma experiência com esse Deus, mas o que se fala desse Deus é totalmente diferente dos resultados que a pessoa está tendo na vida dela. Ela estava feliz com os resultados dela? Não. Ela estava feliz com a vida dela? Não. Ela estava satisfeita, em paz, realizada da forma como ela estava vivendo? Não. Mas quando ela ficou sabendo desse Deus, ela guardou aquilo no coração dela. Se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer esse Deus, se um dia eu tiver uma oportunidade de poder entregar minha vida a esse Deus, não sei. Eu só sei que o resultado que esse Deus proporciona a esse povo é completamente diferente do que eu vejo aqui em Canaã, aqui em Jericó e, consequentemente, na minha vida. Eu não quero essa vida. Os espias bateram naquela porta. E ela abriu a porta. E ela protegeu, ela guardou os espias. Na hora que os soldados tentaram encontrá-los dentro da casa dela, ela criou um meio ali para escondê-los e não permitiu que eles descobrissem, e, consequentemente, fez com que eles descessem pela janela da casa dela e ali os espias fez um combinado com ela. Eu vou colocar um fio de escarlata aqui, um fio vermelho na sua janela da sua casa, né? E eu vou avisar Josué de que a sua família e a sua casa, quando o Senhor nos der a vitória contra Jericó, ela vai ser preservada. Diga comigo, tudo que pertencia a Raabe, diga, não iria sofrer nenhum dano. Por que não ia mais sofrer nenhum dano? Porque ela decidiu ficar do lado certo da vida. Porque ela decidiu, por uma atitude de fé, querer o Deus que, acredito eu, que até os espias tenham contado um pouco mais para ela, dado mais detalhes a ela, de tudo que esse Deus, o Deus a quem eles serviam, estava realizando na vida de Israel. E ali, quando ela soube que Jericó ia ser destruído,
Tanto é que a Bíblia tem uma passagem aqui em Josué que fala que quando eles ficaram sabendo do que Deus estava fazendo por Israel, o coração deles chegaram a ficar derretidos. O que é ficar com o coração derretido? Desanimados. Olha, se esse povo vier lutar contra nós aqui em Jericó, ninguém nos venceu até hoje. Ninguém nos derrotou até hoje. Mas desse povo nós temos medo de perder a batalha para eles. Então, o que aconteceu? Josué foi, lutou contra esse povo, obedeceu rigorosamente a direção que o Senhor deu. Você lembra quanto tempo demorou para conquistar Jericó? Quando eles chegaram lá diante de Jericó? Lembra ou não? Foram 7 dias. Eles rodearam a cidade um dia. O que é rodear Jericó por um dia? É andar 32 quilômetros de distância. No deserto. A pé. Você já parou para pensar nisso? 32 quilômetros. Para conquistar a primeira cidade. E diga comigo, a primeira, eles não alcançariam nenhuma recompensa. Diga, mas a primeira seria dedicada, consagrada, abençoada ao Senhor. Diga, a segunda, a terceira, a 10ª, a 20ª, a 30ª. Seria de quem? De quem, gente? Você sabe quantas cidades Josué conquistou? Em Canaã? 31 cidades. Então podemos dizer que uma foi para quem? O despojo de guerra foi para quem? E as outras 30? Para quem foi? Por isso que algumas pessoas lá na empresa, na vida financeira, elas ainda não entenderam a importância do dízimo e da oferta. Dízimo é 10% de alguma coisa. Dízimo é 10% é de tudo. Então, se eu ganhar 100 reais, eu tenho que tirar quanto? Hã? Não, mas se eu ganhar 10 reais, bispo, quanto que eu tenho que tirar? Não, mas eu acho que é pouco. Eu tenho vergonha de botar isso na arca, no envelope. Meu querido, eu estou perguntando de obediência. Eu não estou perguntando de quantidade. Quem está entendendo isso? Nós estamos falando de obediência ou de quantidade? Então, peraí, você está preocupado em agradar a Deus ou você está preocupado com a sua imagem? Não, porque aí também tem outro lado, eu acho que é muito. Quando eu tenho que dar um dízimo de 1.000, quando eu tenho que dar de 10.000, quando eu tenho que dar um de 100.000, quando eu tenho que dar de 1 milhão, eu acho que é muito. É muito? Peraí. Dízimo é 10% do quê? De tudo que passa pelas minhas mãos. Quem colocou esse dinheiro nas suas mãos? Não, vamos lá, todo mundo junto, num coral só. Quem colocou esse dinheiro nas suas mãos? Quem permitiu você ganhar esse dinheiro? Quem tocou no coração de quem quer que seja para te favorecer, para te abençoar, para fechar aquele negócio, seja o que for. Quem foi que abriu aquela porta? Quem foi? Então, o que nesse montante do que veio para tuas mãos, qual é a parte de Deus? 10%. Mas a pessoa inteligente, a pessoa temente a Deus, ela já sabe que dízimo é só para repreender aquele devorador que não vai tocar naquilo que ela vem plantando, que ela vem semeando, que ela vem dando a Deus de condição. Por isso que o próprio Deus diz lá em Malaquias: pode o homem roubar a Deus? Eu já ouvi gente na igreja falar que não.
Quem acredita que o homem não pode roubar a Deus? Levanta a mão para mim. Não acredita que o homem pode roubar a Deus? Não pode? Ele responde que sim. Então em que te roubamos, Senhor? Você pode me responder? Ah, mas então peraí, o senhor está falando de dízimo, agora tem oferta? Tem oferta. Por quê? Porque primeiro a palavra oferta no hebraico quer dizer aproximar-se de. Segundo, é ela que me traz a prosperidade. Você quer prosperar mais? Você quer conquistar mais? Você quer vender mais? Você quer avançar mais? Então você dizima e você... Mas qual o valor? Não. O valor quem vai determinar é o tamanho da tua fé. Eu sou dizimista de 10% e ofertante de 10%. Eu aprendi a ser assim na vida. E não é de hoje, é de muitos anos, posso dizer aí de décadas. Aprendi a ser dizimista e ofertante fiel assim. Primeira parte, peguei o valor nas minhas... Vou tirar meu dízimo, eu vou tirar minha oferta. Tem pessoas que a primeira atividade que ela vai fazer com a compra do carro dela é trazê-lo para a igreja para depois... eu comprei o carro agora, acabei de tirar esse carro da garagem, da concessionária, para onde eu vou com esse carro? Para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Porque eu vou pedir para ungir, eu vou pedir para orar. Não, mas eu vou fazer uma viagem, seja longa, seja curta, tem que pedir oração? Tem que pedir ou não? Por quê? Porque Deus vem o quê? A bênção dele vem primeiro? Quem tem que aprovar essa viagem? Quem tem que abençoar essa viagem? Ah, mas eu quero botar meu filho para cursar lá numa faculdade, num determinado lugar. Você pediu a bênção de Deus, a direção de Deus? Você consultou a Deus para fazer isso ou não? Ah, eu quero abrir uma empresa, bispo. Eu vou lá montar tudo bonitinho, certinho, vou inaugurar, vou fazer uma festa de inauguração, e aí depois de um mês eu mando o bispo ir lá fazer uma unção. Tá certo isso? Quando é que eu unjo essa empresa? Antes de começar, tudo foi, de preferência, meu filho, pegou a chave para começar a organizar as coisas, unge. Antes de começar a funcionar, tá tudo montado, unge de novo. Tem gente que você não precisa falar isso para ele já entendeu. Quem está entendendo isso? Ah, eu quero engravidar. Ah, eu quero ter um filho. Você quer? Você já alguma vez teve a boa atitude de procurar uma das pastoras, por exemplo, a pastora Ana Paula, que está aqui, ou talvez vem com o seu marido, com os bispos, ora aqui para Deus abençoar, para que a minha esposa possa gerar um filho, e nós possamos ter um filho na bênção, eu quero debaixo da bênção. É isso que é feito? É isso que se é priorizado? Sabe, é a lei das primícias. É a lei das primícias. Isso a gente já vai ensinando para as crianças. Isso é uma coisa que você já vai trabalhando com ela. Mas meu ponto está aqui, ó. Josué 7. Josué 7. Diga comigo, priorizar a Deus é uma questão de decisão. De novo, priorizar a Deus é uma questão de decisão. Mas eu vou falar uma outra coisa também, diga também, de disposição. Você tem essa disposição? Você tem tido essa disposição? Porque tem gente que tem um negócio, né, para ir para a praia, que eu vou te falar, ele arruma energia assim, praia! Ele desce o litoral ali, a serra ali, cantando. Ele não bota nem o rádio dele, ele mesmo lembra das músicas e sai cantando com a janela aberta. É ou não é?
Tem gente que quando ele vai fazer qualquer coisa que está dentro do interesse dele, nossa, ele troca de roupa rapidinho, se arruma rapidinho, escova o dente rapidinho, se organiza. O que é sair, fazer? Oxe, agora, churrascada nem se fala. Quantos quilos de carne? Eu levo a carne, mas eu não perco. É ou não é? Festa, vai ter festa, na família vai ter festa, no meio da vizinhança vai ter festa. Tem gente que gosta tanto de uma festa, que às vezes ele nunca foi convidado para aquela festa, mas ele se convida porque ele gosta tanto de uma festa, ele quer estar numa festa, é ou não é? Mas ele não faz isso para buscar Deus. Ele não faz isso para buscar o Senhor. Ele não se coloca dessa forma diante do único que tem o poder de abençoar a vida dele. Aí o que aconteceu? O Senhor não tinha dito que os despojos, eles seriam consagrados a ele? Falou ou não falou? Mas olha o que a Bíblia fala, Josué 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, diga comigo, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: você está vendo algum momento de oração aqui? Tem algum altar que foi levantado a Deus? O Josué perguntou para Deus se ele devia mandar o povo ir lá espiar? Tem alguma consulta a Deus? Não. Então, olha aqui. Não é preciso que todos avancem contra Ai. Ele pediu na verdade, ele consultou a quem para saber se ele deveria lutar contra Ai? A quem que ele consultou? Aos seus homens ou a Deus? Sabe aquele tipo de pessoa que a primeira pergunta que ele faz, se ele deve ou não deve fazer, é para a mãe, para o pai? Para o irmão, para o parente, para o especialista, para o amigo de confiança, que ele conta tudo para aquela pessoa. Quando você tem que tomar uma decisão, para quem que você pergunta primeiro? Se você deve ou não deve? Fala a verdade para você, não precisa me responder. Pede uma palavra na Bíblia, ou espera o programa Mudança de Vida lá, ou entra lá no canal e ouve aquele programa que você não ouviu, aquele culto que talvez perdeu. O que você faz? Você vai lá mesmo e olha, Senhor, eu quero saber se eu vou ter resultado, vou ter vitória, vou ter sucesso nisso daqui ou não. Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército. Diga comigo essa parte, pois eles, de novo, eles são o quê? Espera aí, como é que os soldados estavam enxergando o povo de Ai? Uma grande nação, um grande povo, ou praticamente um vilarejozinho? É pouca gente aqui. Primeiro começa pelo nome da cidade, né? O nome da cidade é curto. É Ai. Mas eles também esqueceram que o nome da cidade está falando de dor. Ai. Entende ou não? Um pouquinho de discernimento já. Opa, peraí. Qual que é o nome da cidade? Qual que é o nome da cidade? Então, se a gente não consultar Deus aqui, vai ter dor, hein? Porque o nome já está falando. Ai, isso aqui é aquela situação que te engana, é aquela situação que te deixa cego, é aquela que leva você a achar, não, tá no papo isso aqui deixa que eu resolvo.
Eu converso lá com meu pai, eu resolvo. Eu converso lá com a minha mãe, eu converso com meu tio, com meu avô, eu converso lá com o gerente, eu converso com o fulano. Pode deixar que rapidinho eu resolvo. A gente resolve isso aqui, eu resolvo. Isso aqui fica por minha conta. Uhum. É pouquinha coisa. É pouco. Não vai dar tanto trabalho assim. A gente não vai nem suar. A gente não vai nem cansar as mãos. Manda uns 2, 3 mil homens. A gente limpa esse território aqui, e a gente segue conquistando as outras cidades. Essa cabeça, essa mentalidade, essa visão estava certa ou errada? Mas vamos lá. Agora esquece aqui, entra dentro da história. No dia a dia, fala a verdade. Você tem que falar isso para você. Se fosse você no lugar deles, dentro do que você está fazendo no dia a dia, o que você diria? Você teria a mesma atitude deles? A mesma do Josué? Ou você teria uma atitude diferente porque você já tem tido uma atitude diferente? Quem está entendendo o exemplo? Responde isso para você. Quatro. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga. Mas não estava ganho? Isso aqui não estava no papo? Não é o time das galáxias que chega e vai golear? Não é assim que fala aí fora? E vai fazer o outro passar vergonha? Não vai deixar ver a cor da bola? Não é assim que usa a expressão aí fora? Então, eles acharam que eles iam chegar lá, não ia dar tempo, não ia dar tempo do exército de Ai levantar a espada, tentar, não ia dar nem para brincar com a espada, eles já iam cair mortos já, não ia aguentar. Eles são tão poucos que a gente assim já cerca eles com 3, 4 mil aqui, resolve o problema. 3 mil foi. Mas eles puseram o exército de Israel em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram. Então teve gente também que saiu ferido dessa situação? Teve ou não teve? E os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, mas peraí, vamos lá. Quem que era o líder aqui naquela época? Josué. Quem que era o homem que não saía de dentro da tenda? Quem era? Josué. Quem é que tinha acabado de conquistar a cidade de Jericó? Josué. O que Josué fez para vencer a cidade intransponível? Ninguém tinha derrotado Jericó. Como ele venceu algo que ninguém conseguiu vencer? Foi com a ajuda de Deus. Então, o que ele deveria ter repetido aqui, praticado aqui, que ele não praticou? Diga comigo, consultado a Deus. Por quê, bispo? Porque olha aqui, escute o que eu vou te falar. O capítulo 7, ele começa dizendo que Israel foram infiéis com relação às coisas consagradas e que tinha um rapaz chamado Acã, que ele já tinha tocado em algumas coisas. E essas coisas eram uma capa babilônica, era um pouquinho, umas gramas ali, eu não me lembro agora o quanto que era de ouro e de prata, me fugiu agora, eu sei que vai ser mais para frente que vai falar dessa quantidade. Quem olhasse para a quantidade de coisas que o Acã pegou, vamos imaginar assim, gente, vamos imaginar assim, que ali tivesse 10 capas babilônicas.
naquele despojo. Ou talvez 100 capas babilônicas, não sei. Ia mudar muita coisa? Alguém pegar uma capinha e guardar para si, porque gostou mais da capa? Vamos falar do ouro e da prata. Quanto de ouro e de prata não deveria ter dentro daquela cidade? Quilos e quilos. Como que alguém ia sentir falta? Como que alguém ia perceber? Como que alguém daria falta em algumas gramazinhas, ainda que fosse 1 quilozinho de ouro e de prata? Diga comigo, se Deus não tivesse visto, diga, é uma coisa. Diga, mas esse Deus, Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Não adianta você fazer escondido de pai, de marido, de esposa, de família, de liderança, disso, daquilo. Não. Ninguém viu o que eu fiz. Diga comigo, Deus já viu. Diga, Deus já sabe. Tanto que a passagem já começa dizendo que Deus já sabia. A passagem começa dizendo o quê? Que Deus já disse que a infidelidade Ele não coloca inicialmente sobre Acã. Mas os israelitas foram infiéis? Mas os israelitas foram? Mas quem cometeu o erro? Foi todo o povo de Israel ou foi um homem? Mas Deus tratou aquele erro de um homem como o erro de todo, porque estava todo mundo no mesmo barco. A Bíblia não diz que no casamento é um só? Sim ou não? Então, peraí, todo mundo estava junto. O Senhor não queria uma contaminação em nenhum lugar. Isso aqui tem que colocar temor no seu coração. Isso aqui tem que colocar muito temor no seu coração. Pais, você não pode fazer vista grossa para aquilo que os seus filhos fazem. Filhos, também vocês não podem compactuar com coisas erradas dentro da casa de vocês. E por aí vai, marido, esposa. Não, mas é ele que está fazendo. Então, mas você tem que chegar, ter uma conversa, deixar claro, falar, quero deixar claro que isso aqui eu não vou compactuar. Com isso aqui eu não vou concordar. Isso aqui não está certo. Você sabe por quê? Porque quem vai perder nessa história vai ser todo mundo. Porque o que Israel teve na conquista de Jericó? A unção de conquista. O que Israel agora, na luta contra Ai, perdeu? A unção de conquista. O que Israel teve para vencer Jericó? A unção de conquista. O que Israel perdeu de principal por perder para Ai? O que ficou provado? A unção de conquista eles perderam. Não importava se era um que ia para a luta ou 3.000 ir para a luta. Não importava se era um que ia para a luta ou todo mundo que fosse para a luta. Se todo mundo fosse para a luta, todo mundo ia perder? E eu não ia. Mas o exército de Israel não se compara à cidade de Ai, ao exército de Ai. Mas o que adianta você ter quantidade e você não ter a bênção? O que é mais importante para você, dinheiro ou a bênção de Deus? Não, fala a verdade agora. Agora eu quero ouvir a verdade. Seja sincero. O que é mais importante para você? Então é isso que você persegue dia e noite e dia. A bênção de Deus. O que você prioriza é agradar a Deus. É buscar. Você não coloca nada à frente. Nada. Eu não vou botar nada na minha frente do que colocar primeiro Deus. Eu estou fazendo esse culto aqui, eu não estou? O que é mais importante para Deus na minha vida? Eu fazer esse culto aqui ou eu ter intimidade e comunhão com Ele? O que é mais importante para a tua relação com Deus?
É você estar bem com Deus? É você estar alinhado com Deus? Ou você conquistar isso, conquistar aquilo, ter aquilo, fazer isso, comer aquilo? Não, é porque eu lembro na minha família, né, uma influência que veio da parte do meu tio, que ele usava uma expressão que todo final de semana, se ele tivesse duro, ele tinha que arrumar dinheiro. Nem que fosse com agiota, mas ele arrumava. E aí o meu pai começou a ir para essa linha. Não, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Teu pai não passa um final de semana sem dinheiro. Aí inicialmente, eu não sabia como é que ele estava fazendo, né? Imagina, ele deve estar trabalhando para ganhar dinheiro. Aí a hora que eu fui saber, ou ele pegava com meu tio, ou ele pegava com o mesmo agiota. Então, assim, sabe quando a pessoa coloca uma mentira na cabeça dela? Uma mentira. Não, porque no final de semana eu não posso passar sem X. Como que eu vou passar sem X no final de semana? Meu querido, a coisa mais saudável da tua vida era você passar sem nada mesmo, na pindaíba mesmo, para você aprender a buscar a Deus, depender de Deus, confiar em Deus. Tá entendendo? Porque tem gente, eu tô falando de dinheiro, mas abre o leque para tudo. Não, pelo menos um final de semana eu preciso fazer isso, assado, frito, cozido. Mas aí não fica um final de semana, não fica uma vez, não fica uma vezinha. Ela quer sempre, porque a carne dela já na segunda-feira ela já está pensando no final de semana. Ela começou na terça-feira, ela já está pensando no final de semana. Ela já está na quarta-feira, ela já está se aquecendo. Final de semana já está chegando. Tá entendendo ou não? Mas ela não faz esse movimento para buscar Deus. Ela não faz esse movimento. Aí alguém vai falar, mas eu não posso, bispo, fazer o que eu gosto? Você pode. Desde que primeiro vem quem? Deus. Aí, para terminar, olha aqui, ó, versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Olha a bobagem que Josué estava falando. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Diga comigo: Deus tirou eles. Diga: do Egito. Diga: os fez atravessar o Jordão. Diga: para conquistar o sonho de uma vida. Ou era para serem destruídos? Não, para conquistar o sonho de uma vida. Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Diga comigo: contentássemos. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Como é que ele estava prostrado? Ele estava provavelmente da parte da manhã até a tarde, com terra na cabeça, e ali esperando dar um determinado horário, em ato de humilhação, né? O seu chamado protesto. Estou protestando aqui. Por que você está agindo assim, Josué? Por quê? Porque a gente perdeu para Ai. Mas por que vocês perderam para Ai? Para mim é assim, ter perdido para Ai era melhor não ter atravessado o Jordão, era melhor a gente se contentar com menos. Sabe quando uma coisa está dando errada no casamento e a pessoa vira e fala assim: eu me arrependi de ter casado com essa pessoa. O que aconteceu comigo que eu casei com ela? Aonde eu estava com a minha cabeça para ter casado com essa pessoa? O
que eu fui aceitar abrir essa empresa? Que deu na minha cabeça de dar esse passo de fé? Mas quem mandou você dar esse passo de fé? Deus. Quem mandou eles irem conquistar a terra prometida? Quem? Quem abençoou para você casar com essa pessoa? Quem? Ah, mas agora eu preciso me livrar disso aqui, bicho, porque agora eu preciso convencer a Deus que eu não quero mais. Não, peraí. Antes me contentasse ficar solteiro. Ah, quando você estava solteiro você chorava. Quando você não tinha casa você chorava. Já viu gente reclamar do tamanho da casa para limpar? Mas tudo que ela queria antes não era ter uma casa. Aí agora ela chorava porque ela andava de metrô, aquela, né? Eu não vou ficar aqui falando de sexta, das 6 horas da tarde, né? Porque aquela coisa espremida, apertada, todo mundo com aquele cheiro, Jesus. Me dá um carro, Senhor. Me dá um carro. Agora ela tem os compromissos com o carro, ela agora reclama do carro. Aí porque deu um probleminha no carro lá, talvez por desgaste mesmo. Porque esse carro me anda dando trabalho, me anda dando gasto. Mas por que você não fala também do gato, do cachorro com todo respeito? É ou não é? Eu estou sendo sincero. Gente, com todo respeito, não tem nada contra. Claro que eu não quero ter. Entendeu? Minha esposa tem, mas ela gosta, ela ama, eu respeito. Com limites, né? Mas com todo respeito, peraí. Tem coisa que você não reclama. Eu lembro uma vez um rapaz, ele gastou com uma gata. Primeiro ele gastou acho que 6 mil. Depois ele gastou 4 mil com ela em cirurgia. E depois estava querendo agora gastar, pedindo para falar para ele, para poder agora realmente dar certo, sem mentira nenhuma. Estava em torno mais ou menos agora, não, porque agora, quase 10 mil. Ele falou, não, agora vai partir meu coração, mas eu não vou ficar com essa gata. Está entendendo ou não? Gente, eu já vi gente fazer empréstimo, o empréstimo do empréstimo. Por quê? Eu sei, eu entendo que a pessoa tem um amor. Talvez alguém na internet vai me atacar agora, falar, o senhor não gosta de animal, o senhor não... Mas é verdade. Ela chorou para ter aquilo. Tudo que ela queria era sair do Egito, era sair da escravidão, era sair daquela situação. Ai, tudo que eu quero, Deus, me dá um homem que eu vou cuidar dele. Aí a hora que ele começou a exigir um pouco mais, a pessoa já, eu devolvo, Senhor, eu devolvo. Não, peraí, antes nos contentássemos. Gente, a gente ri, mas posso falar a verdade? Na prática, é o que sai da pessoa. Porque se eu soubesse, eu não tinha ido para a igreja. Eu lembro que eu peguei um caso de uma moça, ela era espírita, e aí ela estava saindo do espiritismo. E é lógico, é normal, você está num processo. E não há de ver que a mulher caiu num golpe. Ela caiu num golpe violento. E ela já estava culpando a Deus, já estava culpando a igreja. Mas o que é a igreja? O que Deus tem a ver? Você caiu no golpe, agora paga o preço. E Deus, Ele há de te livrar. Não, porque se eu não tivesse ido para a igreja, é quase que mais ou menos assim, se eu tivesse ficado na unha do capeta, se eu tivesse ficado na unha do diabo, se eu tivesse ficado na minha... Você está entendendo ou não? Olha o tamanho da cegueira. Olha o tamanho da cegueira. A gente ouve de muita coisa. Não vou falar de tudo, mas ouve muita coisa. Das reclamações, das murmurações. Mas era agindo dessa forma que ia resolver alguma coisa? Qual que era o problema ali? Por que eles tinham perdido para Ai? De novo, diga comigo, Israel. O quê? Mais forte, gente, Israel. O quê? De novo, Israel pecou. Israel quebrou a aliança. Israel quebrou a lei das primícias. Você quebrou a aliança nesse casamento. Você quebrou a aliança que você tinha lá naquela empresa, naquele lugar.
Quando você saiu daquele lugar, saiu daquela igreja, saiu daquela empresa, você saiu em rebelião, falando mal, denegrindo, queimando. Quando você saiu daquela empresa, você detonou com aquela empresa. Quando você saiu daquele lugar, você teve o que você pôde ter de má atitude, você teve. Mas quem por anos te sustentou, te alimentou, te ajudou, te apoiou, você esqueceu de tudo isso? Você vê como que as pessoas são ingratas. Israel tinha pecado. E eles estavam tendo perdas, não é porque eles tinham que aceitar menos. Porque é o que muita gente faz. Eu prefiro aceitar menos do que estar passando pelo que eu estou passando. Diga comigo, eu alinho a minha vida. Diga aí, as coisas vão passar a dar certo. Você quer que as coisas deem certo agora? Sim ou não? Então o que a gente tem que fazer? Colocar as coisas no lugar. Fazer o que é preciso. Fazer o que Deus quer da gente. Eu não nego que muitos anos atrás, eu lembro que eu usei uma vez essa frase aí, meu Deus do céu, eu escutei. Mas depois nunca mais também. Está entendendo ou não? Eu usei, eu tive essa lamúria do Josué, uma vez na minha vida, de usar essa expressão. Então assim, não funciona. Isso não resolve. Isso não vai mudar a nossa vida. Às vezes a gente prefere fazer qualquer coisa do que admitir que nós precisamos mudar. Diga comigo, se eu não reconhecer que eu preciso mudar, diga, nem Deus pode me ajudar a mudar. Será que você reconhece mesmo que você precisa mudar? Será que você enxerga mesmo? Será que talvez você não enxerga mais na sua família que ela precisa mudar do que você? Mas peraí, se as primícias são, se a raiz ela é, então peraí, quem que é o cabeça dessa casa? Quem que é a cabeça dessa nação? Diga, a igreja. Diga, a cabeça dessa nação é a igreja. Então quem tem que mudar nessa nação? É o ímpio? É o mundo? É quem está lá fora? Ou a igreja? Quem tem que mudar? Tá. Se você realmente reconhece e entende isso, você vai ficar xingando, falando bobagem, falando asneira de político, falando disso, falando daquilo. Você pode não concordar, mas não vai adiantar nada. Você assume essa responsabilidade. É você quem decide agora, não vou cobrar mudança mais de ninguém. Agora eu vou mudar. Eu vou fazer o que é preciso. Eu não vou ficar aqui apontando mais o dedo. Não está adiantando, está desgastando. Estou perdendo a minha vida. Deus não respondeu ao Josué as perguntas que ele fez, as colocações, o vitimismo dele. Era melhor nos contentar, que nós nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão. Agora acabou, Senhor. Os inimigos vão fazer a gente de peteca. O nosso nome na terra, que farás então pelo teu grande nome? Deus não muda, quem muda somos nós. Então, se você mudou com Deus, então volte agora e coloca Ele em primeiro lugar. Se você colocar Ele em primeiro lugar, se você fizer o que Ele quer de você, você vai ter resultados diferentes. E para terminar aqui a leitura, coloca o 11 para mim, meus filhos. Repete comigo. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram aonde?
Por isso os israelitas, diga comigo, por isso os israelitas não, o quê? Não conseguem resistir aos inimigos. Bispo, eu não estou conseguindo resolver esse problema. Aqui está a resposta. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Com a mão no coração, gente. Qual é a decisão que você toma aqui hoje? O que você vai fazer a partir de agora? Não vai adiantar você lamuriar, choramingar, falar que quer aceitar menos. Eu prefiro viver sozinho, então. Não quero mais. Acabou. Eu fui enganado. Eu lembro de gente usar essa expressão. Eu fui enganado. Mentira, você conheceu a pessoa antes de casar com ela. Você conheceu essa pessoa antes de se envolver com ela. Ainda que pouco, o suficiente para saber como era o caráter dela ou não. É simples, você pediu a bênção de Deus, você consultou a Deus, você pediu uma direção, você procurou uma pastora, procurou um pastor, um bispo. Eu quero que abençoe esse relacionamento, mas antes eu quero tirar algumas dúvidas para saber se Deus está nisso aqui ou não. Talvez você não fez isso. Você não buscou a direção de Deus. É isso que Deus tem comigo ou não? É com essa pessoa mesmo que eu me devo casar ou não? E por aí vai. Senhor, eu devo mesmo abrir essa empresa. Senhor, eu devo mesmo me mudar de país. Senhor, eu devo mesmo fazer tal coisa. Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem comigo? Eu já vi gente mudar de igreja. Não, porque eu tenho que mudar de igreja porque terminou meu ciclo. E depois passar um determinado tempo, ela está pedindo oração e falar que se ela podia voltar. Mas peraí, você não falou que foi Deus que disse para você que era para você mudar de igreja? Não, o problema não era esse, sabe qual que é? Às vezes as palavras, elas constrangem, elas confrontam, e muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade. A gente não quer, sabe, que venha à tona o que realmente ainda acontece com a gente. A gente não quer. A gente fica naquela negação, naquela mentira. E por fim, quem acaba perdendo é você. Quem acaba perdendo é você. Então vamos, fala com Deus agora. Fala com o Espírito Santo. Ó Deus, nós estamos aqui nessa tarde, Pai. Senhor, a Tua palavra foi pregada. Josué passou por algo que eu acredito que ele não precisava passar. Ele não precisava viver, Senhor. Como o Senhor, usando a vida dele, fala para mim, fala para essa pessoa. Tem coisas que você podia ter evitado. Tem coisas que você podia ter evitado. Se você tivesse me consultado, se você tivesse me pedido direção. Senhor, nós precisamos, meu Pai, praticar a Tua presença. Conheçamos e prossigamos em Te conhecer. Nós precisamos da Sua ajuda. Nós precisamos, meu Deus, das Tuas palavras de sabedoria. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de clareza. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de honestidade de consciência.
Nós precisamos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Porque Josué perdeu para Ai. Porque Acã, Senhor, Acã tocou no que ele não podia ter tocado. Talvez uma pessoa poderia dizer: qual o problema? É uma coisa tão pequena. É uma coisa tão insignificante. É uma coisa que não vai fazer diferença. Mas para o Senhor não tem a ver com quantidade. Com o Senhor tem a ver com a palavra obediência. Tudo foi dedicado e consagrado ao Senhor. Tudo foi oferecido ao Senhor. Aguardasse, esperasse que as próximas vitórias e conquistas, você seria recompensado, você seria abençoado. Deus te honraria, Deus te abençoaria. Se livra do imediatismo, se livra dessa necessidade de querer fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. Se livra daquilo que está tendo poder e pode alterar com o seu destino. Pode alterar com o seu destino, pode alterar com a sua vida, pode estragar a sua vida. Pode roubar a tua paz, pode roubar teus descendentes. Ó meu Deus, Senhor Josué, ele ouviu o Senhor dizendo: vocês se tornaram merecedores dessa derrota. Tem derrotas, Pai, e o Senhor está deixando claro: você merecia essa derrota, você precisava passar. E muitas vezes isso acontece por causa do orgulho. Ela não ouve. Tem gente que só está para falar, não está para ouvir. Tem gente que ela só sabe falar, ele não sabe parar para ouvir, ele não sabe parar para consultar o Senhor, pedir a sua opinião, a sua direção, meu Pai. Eu estou te pedindo no nome de Jesus, ajuda ela. Talvez, Senhor, ela está cega e ela ouviu a palavra, ela acha que essa palavra não é para ela, é para todos nós. É uma palavra que nos coloca temor, é uma palavra que nos alerta, é uma palavra, meu Pai, que o Senhor deixa claro: ei, vai dar uma vasculhada, vai dar uma analisada, se não tem alguma coisa pequena que está passando, se não tem alguma coisa pequena que você não está agradando a Deus. Oh meu Deus, eu estou te pedindo em nome de Jesus, ajuda ela, pede para Deus te ajudar, pede para Deus te ajudar, pede para o Senhor te ajudar, pede para Ele te ajudar, pede para Ele te ajudar. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua força, eu preciso, meu Pai, me levantar aqui hoje. Eu não vou lamuriar, eu não vou chorar, eu não vou reclamar, eu não vou me vitimizar, eu não vou fazer aquela cara de alguém desentendida. Meu Deus, eu não vou viver assim. Eu sei sim porque essas coisas estão acontecendo. Fala para Deus. Eu sei sim, Senhor, porque que eu estou passando por esse momento, porque que eu estou lutando contra esse problema e eu não estou conseguindo vencer ele. Por que que a cidade de Ai matou 36 homens? Por que que a cidade de Ai fez eles fugirem? Por que que a cidade de Ai foi mais forte se ela era mais fraca? Porque, Senhor, a força de Israel não vinha de espada ou de lança. A força de Israel vinha do Senhor. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua ajuda, da tua direção. Nós precisamos, meu Pai, entender o que o Senhor está falando, entender o que o Senhor está nos orientando e não permitir que nada venha nos roubar. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e fala para Deus: Senhor, coloca a luz nas minhas trevas. Coloca a luz nas minhas trevas. O Senhor abriu os olhos do Josué. O Senhor abriu os olhos
E ele viu que Israel tinha pecado. Quando ele ouviu o Senhor falar para ele: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, e se apossaram de coisas consagradas. Para de culpar alguém, para de culpar alguma coisa. Para de colocar o peso sobre algo. Não, fala para Deus: não, agora eu quero que o Senhor coloque luz nas minhas trevas. Porque eu sei que o que está acontecendo na minha vida tem a ver comigo. Tem a ver comigo, tem a ver comigo. Não tem a ver com meu marido. Não tem a ver com a minha esposa. Não tem a ver. Nós temos a mania de culpar o outro. Nós temos a mania, muitas vezes, podemos escorregar nesse ponto e colocar que o problema é uma pessoa. Não! Talvez está faltando você fazer aquilo que Deus quer de você. Talvez Deus... Eu quero que você pode tirar a mão da cabeça, com os olhos fechados. Diga ordem simples. Diga comigo, ordem simples. O que Deus já falou com a gente há vários anos? Sobre o quê? Ordens simples. Faz uma lista. Faz uma lista de coisas que você sabe, que você vem deixando passar. Faz uma lista. E entenda uma coisa. Deus, Ele quer que você, através das ordens simples, você faça uma construção na rocha. Sabe uma construção? Sabe quando uma pessoa ela constrói a vida dela no lugar certo e de lá nunca mais a vida dela vai despencar? Que é uma construção que vai beneficiar não só a vida dela aqui na terra, mas a vida dos seus descendentes. Então eu vou fazer coisas, eu vou plantar coisas, eu vou tomar decisões, eu vou viver de uma maneira. É o que o bispo Fernando voltava a falar de novo agora à tarde para os obreiros. Os meus filhos não conhecem a Deus. Ele disse, os meus filhos conhecem o Fernando. O Deus nesse momento da vida deles é o Fernando. A quem eles dependem, a quem eles pedem ajuda. Mas tudo que está relacionado à Bíblia e a Deus, o que eles encontram no Pai? O Pai fazendo aquilo que agrada a Deus. Quando chegar a hora deles, com consciência viva, com entendimento revelado, eles saírem dessa fase da inocência e ali eles passarem a fazer aquilo que diz respeito à responsabilidade deles, eles já não têm aí, vamos colocar que isso comece aí com 12, 13, 14 anos eles comecem. Não foram 12, 13, 14 anos do bom exemplo desse pai? Foi ou não foi? E esse pai estava fazendo o quê? Ele estava fazendo uma coisa só: servindo a Deus, agradando a Deus. Ontem no trabalho dos 300 valentes, o bispo Diego deu um exemplo de quantas pessoas não tiveram o pai presente na escola, não tiveram o pai presente no café da manhã, não tinha o pai todos os dias perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Estou falando nas minhas palavras. Não teve um pai para ensinar sobre tudo, ou seja, um pai que abria a Bíblia e lia para ele. Olha, meu pai nunca abriu a Bíblia para mim. Você sabia disso? Meu pai nunca abriu a Bíblia para ler para mim. A única pessoa que acabou fazendo isso foi minha mãe. E você que é pai, você lê a Bíblia para os seus filhos? Meu pai nunca. Eu não me lembro se eu não tivesse pedido dele fazer alguma oração por mim, com alguma direção que a gente tinha recebido da igreja.
Por livre e espontânea vontade dele chegar em mim e falar: filho, eu estou te ligando porque eu quero te fazer uma oração. Ele nunca fez isso. Mas depois que eu encontrei Jesus Cristo, que eu aprendi com o ministério, com Deus e com o ministério, como eu tenho que viver minha vida. Me casei, tive muitas guerras, muitos enfrentamentos e depois passei a ter filhos. Já tenho uma de 4 e daqui a pouco chega mais. Aonde eu quero chegar? Meu ponto aqui. O que o meu pai não fez, eu faço com a minha. E faço com muito prazer. Com muito prazer. Eu tenho prazer de fazer. Por quê? Porque eu sei que isso é uma lei. É uma responsabilidade minha. Que amanhã Deus vai cobrar de mim. Que a palavra do quem ouviu o programa hoje da bispa sabe que a bispa falou hoje sobre essa palavra dos pais lerem a Bíblia para os seus filhos. Então, o que aconteceu com Josué aqui? Toda a casa de Israel estava passando aquela situação que não era para eles estarem passando. Por quê? Porque eles deixaram, vamos falar na linguagem de hoje? Deixaram de ler a Bíblia, deixaram de consultar a Deus. De pedir uma oração, uma direção. Ah, mas eu não acho que eu tenho que entrar dentro do meu carro e falar: Deus, vai na minha frente, abençoa, o sangue de Jesus tem poder. Eu acho que a gente tem que buscar a Deus, bispo, quando a gente está com aquele problemão, sabe? Quando a gente está com câncer, sabe? Quando a gente está encrencado assim com uma dívida de 1 milhão, sabe? Quando a gente está assim, sabe? No olho do furacão. Coisa pequena a gente não tem que incomodar a Deus. É? Entendi, tá bom. Você não aprendeu, né? Talvez papai e mamãe não ensinou você a buscar a Deus e consultar Ele, pedir ajuda dEle em pequenas coisas. Mas eu te aconselho, volta a ouvir a palavra de hoje. Volta a ouvir o culto de hoje. Deixa o Espírito Santo falar com você. Toma decisões. Amanhã é primavera. Não entra amanhã sem você tomar essa decisão. Que aquilo que Deus está pedindo para você, você vai fazer no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.